aqui através do seu presidente, professor Renato Silva, e junto com ele a Daniela Marsola Estel, que é a secretária interina de Assistência Social, para falar de um momento importante que é o fórum, né? Então, começando pelas damas, secretária, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos os ouvintes, cumprimento o nosso colega Renato, aqui presente também. Muito importante, agradeço o espaço para que a gente possa trazer essas informações. Perfeito. Professor Renato, bom dia, representando este conselho de tão grande importância e relevância, né, para a comunidade sorrisense. Seja bem-vindo. Obrigado, Marlene. Bom dia, amigos ouvintes aí da Rádio Sorriso FM, na audiência dessa pessoa, né, maravilhosa, com essa voz magna, né, e que leva todo dia informações fidedignas, né, à população. Perfeito. Novamente aqui com mais informações referentes às crianças e adolescentes, né? Cumprimento também a minha secretária favorita, né? A Daniela, que o Conselho Municipal da Criança e Adolescente ele é vinculado à Secretaria de Esporte, à Secretaria de Assistência Social. Então, a gente trabalha junto aí no intuito de fazer a promoção dos direitos da criança e adolescente. Perfeito. Eu gosto de falar do assunto que eu tenho ciência da responsabilidade que todos temos. Não é porque eu não tenho criança pequena que eu não tenho obrigações nesse tema, em relação a esse tema como cidadã brasileira, né? E todos os que estão nos ouvindo também. Essa semana, então, vai acontecer um fórum. É o primeiro aqui em Sorriso para discutir o tema? É isso mesmo? Exatamente, é o primeiro fórum que nós vamos aí convocar as entidades da sociedade civil que atuam na promoção, na proteção, na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, para que possam compor aí o nosso biênio 2025 e 2026, para estar aí à frente do CMDCA, junto com os demais representantes também do Poder Executivo. Perfeito, é formar o conselho, é isso? Isso, ela vai ter, são 2 momentos, né, o fórum, nesse primeiro momento são todas as organizações da sociedade civil que atuam com criança, igual disse a Daniele, e no segundo momento a gente tem a eleição dos 3 representantes da categoria no conselho. Então são 3 cadeiras que são votadas, são eleitas, né, nesse fórum e nesse momento. Aquelas que são credenciadas, elas conforme o edital, já fizeram aí as inscrições, vão fazer a propositura como candidato dentro do evento e vão receber votos, serão eleitas e passarão a ser os representantes do Conselho no biênio 2025 e 2026. O Conselho tem outros que formam, tem outras cadeiras também. Isso. Quem participa do Conselho? Exatamente, ele é paritário, né? Então nós temos representantes de várias secretarias, Secretaria de Assistência Social, de Saúde, do Esporte, de Educação, e aí nós temos também membros das entidades, que nós vamos então propor aí, através desse fórum, a eleição de 3 representantes dessas entidades, e aí também outros órgãos, que é a OAB, 2 clubes de serviço, que é o Lions Clubes e o Rotary, e um adolescente. Então ele é paritário e com a maior representatividade da população de Sorriso possível. Tem um adolescente participando. Tem um adolescente participando. Interessante, né? Tem que dar voz a essa moçada, né? Essa é uma regra da CONANDA, né? Do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, está na resolução, então nós temos que trazer quem mais interessa, precisa ser ouvido e participar. Perfeito. E os temas a serem discutidos neste fórum são os de lida direta com a criança e adolescente ou é com a entidade apenas, nesse momento? Nesse primeiro momento, nós vamos fazer algumas falas relativas à atualização de processos, né? O que trata a lei. Uma fala sobre o terceiro setor, onde estão inseridas e instituídas as organizações da sociedade civil, quais são as limitações, as potencializações, as questões de trabalho com o primeiro setor, que é o setor público, com o segundo setor, que é o setor privado, e o terceiro setor em si. Então, uma atualização sobre essas demandas. Depois teremos alguma coisa sobre a Lei 236, que trata do credenciamento das organizações da sociedade civil que trabalham com a criança, e também teremos, posterior a isso, uma outra fala que vai falar sobre o plano de trabalho e a prestação de contas. Então, a gente fecha um ciclo com umas falas trazendo orientação e informação para as organizações da sociedade civil, com foco na profissionalização de oferta desse trabalho. É importante, né? Melhorar na qualidade do serviço ofertado. As pessoas têm, às vezes, é importante ter o coração do voluntário, mas esse voluntário organizado sempre rende mais, né? Por isso que é importante organizar. Sem dúvida, né? O CMDCA ele tem esse papel,
né, de estar atuando e promovendo políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, né, e de certa forma também acompanhar e monitorar os planos de trabalho, esses projetos que essas entidades ofertam, né? Não só a nível de sociedade civil, mas também os projetos públicos também. Do próprio poder público em si. E como é que nós estamos em Sorriso? Há mais demanda do que oferta desse tipo de atendimento, de projeto, ou nós estamos alcançando pelo menos a maioria dos que precisam desse atendimento? Nós agora, né, com esse novo mandato, porque existe uma mesa diretora que foi recém-eleita, inclusive o nosso colega Renato, ele vem enquanto presidente do CMDCA, para fazer, a proposta é fazer um diagnóstico. De verdade, levantar essas informações, para a gente perceber e ter isso muito nítido, de quais são as necessidades, né, do nosso município, para que a gente possa aí fazer ofertas assertivas. Isso é importante para que não se duplique num setor da cidade o serviço e em outro fique totalmente descoberto, sem nenhum atendimento. Justamente. As normas de gestão, as novas gestões, com o advento da tecnologia, têm buscado cada vez mais a questão do diagnóstico situacional. É justamente ali que o recurso público, que as ações públicas, que o poder público, que a política pública tem que atuar para transformar e mudar esse cenário. Então, a partir do momento que o diagnóstico trouxer a bordo quais são as necessidades que nós temos, elencamos as prioridades e o recurso que vem para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que nós havíamos falado há poucos dias, a importância disso, ele é tratado com esse carinho e zelo, no intuito de sanar aquela demanda. Perfeito. Né? Nós temos bastante demandas. Hoje eu acredito que juntando cultura, esporte, assistência social, a gente consiga chegar aí em 50%, 60% do público-alvo atendido, né? Então, temos bastante serviços a oferecer e esse fórum e essa eleição, ela vem e traz a bordo a legalidade do processo, da constituição do processo, com a participação da sociedade ativa dentro do processo, entendendo tudo o que ocorre. Então, esse fórum, ele tem como público específico só as entidades ou é aberto à população que queira também se inteirar do tema e participar? Que terá voto, a própria classe de entidades, eles é que votarão entre eles, né? Então, o foco seria para as entidades nesse sentido. E a presença nessa quarta-feira. Não, mas a gente estende o convite, é aberto, né? É aberto, mas a questão do voto em si, as entidades é que se elegem entre elas quais seriam as representantes para compor o CMDCA. Perfeito. Para participar das palestras, né, fica aberto, tem o link que está disponível no convite, está na aba do site da prefeitura, então pode entrar lá, até mesmo para inteirar. Vamos dizer que a gente esteja falando com uma pessoa que hoje tem, ou uma classe que hoje tem interesse de montar uma associação e daqui 2 anos começar a fazer serviço dessa natureza. Então é super bem-vindo. É o momento de atualização de quem está e de informação de quem gostaria de vir. E sempre lembrando que essas pessoas com esses corações largos, né, abrangentes, a gente precisa de carrada, de caminhãozada. Bastante, né? Apresentem-se, soldados aí, os seres de boa vontade, né? Como disse Jesus. Estamos aqui realmente para convocá-los. Perfeito. É muito importante saber que tem essa porta aberta. Às vezes a pessoa até tem vontade e nós sabemos que o serviço voluntário, ele traz uma recompensa que talvez não se ache de outra forma para quem o oferta, né? O serviço voluntário, ele é curador em si para aquela pessoa, né? Então, por isso que é importante saber onde encontrar esse espaço também para ofertar o seu serviço, né? E muitas vezes, Marlene, existem pessoas que têm o desejo de fazer, de ofertar isso e precisam de condições financeiras também, Perfeito. Né? Porque a gente tem, através do nosso Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, recurso, como subsidiar recursos, mas precisa, claro, estar totalmente adequada ali naquela legislação. E é isso que vocês fazem ali. Exatamente. Vocês ofertam toda essa parte técnica, esse acompanhamento, né, o ensinamento que a pessoa precisa, o caminho das pedras para poder acessar esse recurso. Justamente, é bem isso mesmo. O caminho das pedras. Falou tudo numa frase só. Então, tem esse interesse, venham para dentro. A diretriz é uma diretriz nacional, né, baseada no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, compilada para o nosso município, para a Lei 236, e regulamentada pelo regimento interno. Então, assim, aquela mesma fala que nós dissemos anteriormente, o que nós queremos é propor para a população a segurança de que todo o processo de uso do recurso
não desvia da finalidade. Então, se o recurso chegou ali para uma ação determinada, nós vamos, enquanto conselho, autorizar aquela ação e acompanhar até o final. O finalístico, a gente volta aqui e presta conta para a população, dizendo, muito obrigado. Maravilha. O recurso que você destinou para o fundo foi usado por aqui e ajudou a promover esse grupo de pessoas. E criança é o futuro, a gente sabe, mas como eu digo sempre, não pode ficar no discurso, né? Tem que ir para a prática essa fala, né? Para as ações. Isso, no nosso planejamento estratégico nós estamos trazendo a ideia de que é preciso discutir o conceito, é preciso ampliar a compreensão do conceito de prioridade absoluta. Nós estamos falando de criança, que a lei, que a Constituição coloca como prioridade absoluta. E aí nós precisamos trazer isso a bordo e tratar com muito carinho, porque é de fato a continuação, a permanência da espécie humana na Terra é as nossas sementes, é as nossas crianças. E nós estávamos conversando antes de entrar, né, Renato? A gente precisa sair realmente da seara do amadorismo. Né? A gente profissionalizar precisa esse cuidado. Profissionalizar isso com muita responsabilidade. Maravilha, né? Perfeito, gente. Aproveitando, Renato, o pessoal você fica sabendo só depois quem doou o imposto de renda, né? Mas vale o lembrete, porque a hora é agora, né? A hora é agora, você que está aí ouvindo a gente nesse momento, saiba que você pode gerir parte do seu imposto de renda e fazer a diferença. Deixe o seu dinheiro aqui, que nós vamos fazer ele trabalhar para as crianças e adolescentes em foco as mais vulneráveis do nosso município, promovendo eles enquanto dependentes de lei para serem cidadãos protagonistas e emancipados, que participem futuramente das decisões e da vivência social, de uma forma global. Maravilhoso. Aquele empresário que está sempre de olho em dá para contratar para trabalhar, precisa de mão de obra? A hora é agora também, né? A hora agora também. Tem os jovens aprendizes, a Dani. Vamos lá. Sem dúvida. Temos o projeto, né, aí em ascensão. Também uma campanha através do CMDCA, juntamente com a Prefeitura Municipal, sobre essa questão do imposto de renda, essa doação, essa destinação, onde a gente apresenta ali as entidades, né? Legal. Tem as crianças falando que realmente o dinheiro, aquele recurso, ele está empregado ali. Isso é muito importante porque a gente sabe que as pessoas muitas vezes não conhecem os projetos. Por mais que seja da nossa realidade, do nosso cotidiano, talvez lá na ponta muitas pessoas realmente desconhecem. Então nós, enquanto poder público, né, Renato, estamos apresentando. Estamos apresentando essas ações, esses projetos, essas crianças, para que eles realmente tenham esse conhecimento. Perfeito, que o Renato disse que tem espaço para dobrar o volume de doações aí, né, pela lei. A gente está com essa expectativa. Então, bora contribuir, imposto de renda é agora, vai ter mudanças aí com as contribuições, a gente conversou há poucos dias aqui com o professor Estevão das preocupações, né, de queda, inclusive, de recurso permanecendo no município, sim. E esta é uma forma de se fazer garantir, legalmente, né, a garantia da presença, isso, né? Isso. Atendeu o prioritário, a prioridade das prioridades, como ele colocou, né? Obrigada, gente. O fórum, então, quarta agora para inscrições na aba da Prefeitura do site. Na aba da Prefeitura tem o site lá, tem o endereço, né? Quem quiser participar, só para a gente ter uma noção do público também. Sim. E os outros também, que são os efetivos eletivos, eles já foram oficializados do convite. Perfeito. E vamos lá, vamos socializar, confraternizar, vamos aprender juntos e começar um novo momento. É um momento de profissionalização, porque nós temos um desafio grande pela frente e não dá para fazer de qualquer forma. Maravilha. Parabéns pela iniciativa de vocês. Quarta-feira, durante o dia, na ACES, é isso? Quarta-feira, início às 7h30 no auditório da ACES. Perfeito. A nossa equipe vai passar por lá e registrar o momento também. Estamos sempre às ordens aqui. Parabéns pelo vosso trabalho. Agradeço, Marlene. Obrigada. 11h22, aqui nós conversamos com o presidente do CMDCA, Renato Silva, e a secretária de Assistência Social, Daniela Marsola.